Olá para você da Nova Diário do Brasil. Nós estamos iniciando mais uma edição do programa Viva o Voto, um programa que vai muito além das urnas, onde a gente discute problemas nacionais, estaduais, da nossa região central aqui e também, obviamente, da nossa querida Bauru. E hoje nós temos a grata satisfação de estar recebendo aqui o vereador reeleito, Júnior Rodrigues, Vanderlei Júnior Rodrigues, o Vanderlei dele é com W, hein? Certo? Estamos recebendo aqui em nossos estúdios para a gente discutir um pouco da questão política local, regional, estadual. Então, Júnior, nosso muito obrigado por você ter aceito ao nosso convite e ter participado com a gente aqui de mais uma edição do Viva o Voto. Eu que agradeço a oportunidade, né? A TV Diário Brasil para nós é muito importante. A gente conseguir conversar, dialogar. E Amantini, você sempre com a gente na Câmara Municipal, falando, né, com os vereadores, eu acho que é importante a gente prestar contas e conversar com a população um pouco do dia a dia do vereador, daquilo que a gente precisa falar que vem acontecendo na nossa cidade. E esse programa acho que é fundamental para isso. Tá. E olha, muita gente conhece o Júnior, obviamente, um vereador reeleito. Ele foi eleito em 2020 com 1.322 votos e o ano passado, em 2024, foi reeleito com mais de 6.400 votos, sendo o segundo mais votado. Obviamente que nós vamos discutir muito a questão política, o trabalho dele como parlamentar, também como recentemente ocupou a presidência da Câmara, mas antes disso a gente vai humanizar, né, esse Viva o Voto aqui, sabendo um pouco da trajetória pessoal, familiar, dos hobbies do Júnior Rodrigues, do que ele gosta, do que ele não gosta, enfim, quem é o homem público que não separa do cargo público como vereador, mas quem é o homem público Júnior Rodrigues? Veja, eu falo que a gente começou cedo, né? A gente começou cedo. Hoje eu estou o vereador mais jovem da cidade. Já na outra legislatura já estava sendo o vereador mais novo, mais jovem da cidade, nessa também. Mas a minha vida começou através de um projeto social. Projeto Legal. social do CIPS. Alguns conhecem como Reco-Reco, mas foi através do CIPS. A minha mãe sempre trabalhou no comércio, na Batista de Carvalho. Meu pai trabalhava de representante de vendas viajando e eu sempre fiquei com a minha avó, que cuidava de mim lá na Nova Esperança. Sim. Tá? E aí que um dia eu aprontei uma com a minha avó um dia que eu sempre quis trabalhar. E aí a minha avó, ela cuidava de mim ali, para minha mãe trabalhar, meus pais trabalharem, e um dia eu falei, não, eu quero trabalhar, minha avó falou, não, você já estuda, não tem que trabalhar. Aí eu peguei o carrinho de feira da minha avó, né? As pessoas antigas que gostavam de fazer feira, aquele carrinho de feira de legumes, peguei um carrinho de feira da minha avó e saí pegando latinha pelo bairro todo, lá na Nova Esperança, perto de Jaraguá, aquela região. E aí eu voltei com o carrinho cheio de latinha e falei, agora eu vou vender e vou ganhar dinheiro. A minha avó ficou brava comigo. Vou contar pro seu pai, pra sua mãe. E você vai apanhar. Não, já se viu, você não tem idade para isso. Eu falei, mas eu quero trabalhar. Eu quero conquistar minhas coisas, o meu dinheiro. E aí minha avó me colocou no CIPS. Que legal. Ela colocou no CIPS, aí que começou a minha história do primeiro emprego. Por isso que eu falo hoje, os projetos sociais é muito importante, terceiro setor. E a avó, você tem um carinho especial também? Tenho, hoje é uma mãezona para mim, mora com a minha mãe, eu cuido dela, tenho 85 anos. Cuido dela ali com carinho, né? Ajudo todas as demandas que ela tem, porque ela cuidou de mim a vida toda, ela que me levou no CIPS para conseguir o primeiro emprego. Foi dali que eu comecei um pouco da minha trajetória. Certo, que legal. Em relação a isso, a gente sabe também que você é casado, tem 2 filhas, inclusive você fala sempre, né? Se refere muito à sua família, à sua esposa e às 2 filhas, né? Inclusive tem uma aí com 1 ano, 2 anos de vida. Fala um pouquinho dessa questão da família do primeiro grau aí. Isso, eu sou casado com a Kátia, minha esposa. Eu tenho uma filha de 8 anos, que é a Júlia, uma amazona, monta cavalo desde os 2 anos e meio, gosta demais, ela adora, né, monta lá na hípica, a gente está sempre também no recinto, então a gente tem um carinho mais voltado para as provas equestres. E agora, recentemente, no ano passado, nasceu a Lívia. A Lívia tem 6 meses. Poxa. 6 meses. Agora começou a dormir. Mas é uma alegria, aquilo que nos move, que nos dá aquela força para a gente poder seguir todos os dias. Eu tenho um carinho, eu acho que a família é a base de tudo, né? A base da gente sair de manhã,
voltar tarde, trabalhar, correr atrás, atender a população, isso é muito importante. Então, eu acho que família é tudo. Então, tem meus pais, graças a Deus, que moram ali no Bauru 16, eu moro ali mais perto da região ali do Bela Vista, entre Nova Esperança e Bela Vista, ali na Pinheiro, mas eu tenho 2 meninas maravilhosas, a casa das mulheres lá, né? Você sempre... Elas que mandam. Elas que mandam. Você que tem em casa um casal de 2 meninas, ou você que tem filha dentro de casa, você sabe que 3 mulheres não é fácil, não. Você sempre é a última a falar, né? Sim, concordo. Agora, Júnior, fala pra gente da importância de ter sempre o apoio familiar na política também. Tem muita gente, às vezes, né, quer entrar na política, quer se tornar uma pessoa pública, tem até bons projetos, boas ideias, mas às vezes a família é meio contrária, né? No seu caso específico, fala da importância da família estar sempre presente, te apoiando, enfim, da importância realmente das pessoas mais próximas, os pais, os avós, se a pessoa é casada, marido ou mulher, enfim, de estar sempre apoiando a iniciativa das pessoas entrarem na política. É muito importante, porque o político, você vive uma vida de sacrifício. Eu saio de casa 7h30 e eu chego em casa às vezes 7, 8, 9 horas da noite. Então você tem uma vida muito intensa. Eu me dedico, eu gosto do que eu faço. Quando você gosta de servir, você gosta de estar à disposição. O vereador, eu falo tanto o vereador, a prefeita, o prefeito, a Câmara e a Prefeitura, ela tem que estar à disposição para servir. Não ser ao contrário, mas servir a população. Quando você faz isso, você tem que dedicar tempo. Sim. E aí você tem que ter uma família que te apoia nisso, porque senão você vai ser cobrado, você vai ser uma pessoa que não vai conseguir atender a população. Por muitas vezes, a minha esposa, meu telefone toca, a minha esposa, ela fala para mim, você tem que correr lá para ajudar. Às vezes é numa UPA, é uma vaga, é um atendimento. Outro dia uma criança de madrugada engasgada e não conseguia transferência, o telefone tocou, eu falei, tem que ir. Ela falou, não, vai lá, porque poderia ser a nossa filha. Então, é legal quando você tem esse apoio. Então, meus pais sempre me apoiaram muito, sempre me impulsionaram, isso é bom, porque via em mim uma liderança. Como eu fui, minha carreira começou como líder de associação de moradores. Certo. Então, meu pai e minha mãe ali já via em mim uma pessoa que ajudava o bairro, que ajudava as pessoas iam em casa pedir ajuda, eu já lutava. Então, meus pais já viam isso. A minha esposa eu conheci durante uma campanha eleitoral. Sim. Conheci minha esposa dentro da igreja, durante uma campanha eleitoral, estava na correria, então ela já sabia o que eu fazia. Então, ela acabou meio que me acompanhando junto. Hoje ela me acompanha, ela me ajuda. Na campanha, quem me conhece me acompanhou aí na campanha no semáforo, viu ela do meu lado entregando material barriguda, tava ali grande, ainda a nenê prestes a nascer, nasceu em outubro, minha filha no final de outubro, depois da eleição. Então viu que a minha família é muito presente, mas você tem que saber também separar as coisas, Amantino. Sim. A minha esposa, acho que se foi 3, 4 vezes na Câmara, foi muito, então ela me ajuda naquilo que eu preciso. Sim. Me acompanha nas inaugurações, nos eventos, mas eu também eu tento não levar os problemas para dentro de casa. Você tem que saber separar, porque dentro de casa eu chego, quero dar atenção para as filhas, eu quero brincar, por mais que seja tarde, eu rolo na cama, brinco, mas você tem que saber separar, porque a gente sabe que a gente vive o dia muito intenso, e aí a hora que chega dentro de casa você tem que saber separar, desligar e dar atenção para a família também. Falando em separar a questão do trabalho, da família, nos últimos anos a gente tem acompanhado na Câmara lá, alguns vereadores às vezes até se irritam, da forma que parte da imprensa ou até parte da população reclama dessa questão do avanço da religião na política, da política na religião. As pessoas também confundem muito a atividade de cada um. Como é que o senhor também consegue trabalhar com essa questão? O senhor também é evangélico, obviamente, cristão, mas como é que o senhor consegue, assim, lidar com essa persona, vereador de Bauru reeleito, pessoa pública, e também com a questão religiosa? O senhor acha que realmente está havendo um pouco de confusão, um pouco de invasão até entre essas searas, entre a religião de cada parlamentar, das pessoas confundindo muitas vezes atividade religiosa da pessoa, enfim, com a parte política partidária? Eu acho que existe algumas pessoas que confundem. As pessoas que me acompanham, às vezes, quando eu sou evangélico, frequento as igrejas, não
praticamente todo domingo você está a convite em alguma igreja. E eu tento e eu falo muito para os pastores. Quando eu chego numa igreja, eu não estou lá como um político, como vereador, eu estou lá como um membro, como pessoa. Então eu até peço, né, na hora de... eu sou formado em teologia, eu tenho formação, além de formação que eu tenho também em gestão pública, eu tenho pós em gerência de cidade, eu também sou formado em teologia, eu gosto de estudar, eu gosto de palestrar, mas quando eu estou numa igreja, eu estou lá para falar de Deus, eu estou lá para cultuar com os irmãos. A pessoa que procura uma igreja, ela procura uma igreja porque às vezes ela está com um problema, ela está às vezes com uma, vamos dizer lá, né, a doença do momento, muita gente acaba depressão, síndrome do pânico, as pessoas têm muito isso, as pessoas estão depressivas, estão chateadas, estão com algum problema, tá lá para poder adorar a Deus, tá lá para cultuar. Ela não quer ouvir de política, ela não quer uma pessoa no púlpito da igreja falando sou candidato, fiz isso pela cidade. Não, acho que tudo tem o seu lugar correto. Para você falar das suas ações, prestar contas do seu trabalho, você tem aqui o espaço do Diário do Brasil, você tem a tribuna da Câmara Municipal, você tem as suas redes sociais. O púlpito é um lugar de você adorar a Deus. Na missa é o lugar de você ir lá e rezar a missa. As pessoas não querem essa vinculação. Acho que isso pode, inclusive, prejudicar o vereador, a liderança política. Então eu peço sempre, pastor, eu estou aqui hoje para cultuar a Deus, eu não estou aqui hoje como político, eu estou aqui hoje como uma pessoa para agradecer a Deus por aquilo que Ele faz, pelas bênçãos, pela minha família, eu estou aqui hoje para poder abençoar as pessoas. Graças a Deus, os pastores entendem isso, as igrejas que eu vou entendem e não misturam, porque quando eu estou no púlpito, ou quando eu estou na igreja, eu não toco de política. Acho que política você se faz fora da porta da igreja. Ali você está para cultuar Deus. Certo. Você falou até na sua formação, e realmente aí tem experiência, fez curso universitário de gestão pública com pós em cidades. O senhor, obviamente, está no segundo mandato, foi eleito praticamente junto com o atual governo, que foi reeleito, da prefeita Sueli Rosim. Fazendo uma comparação ou não, enfim, o senhor, como eu disse, começou muito cedo também a militar na política. Como é que com essa experiência realmente da academia, da sua formação acadêmica, como é que o senhor vê Bauru? É possível avançar muito mais? De 0 a 10, que nota nós estamos? Quais são os problemas estruturais que Bauru não pode mais esperar para, inclusive, equilibrar essa balança com cidades-sedes de regiões administrativas, com outras aí, como Rio Preto, como Sorocaba? Enfim, como é que o senhor avalia a questão de gestão pública hoje? Que nível Bauru está? Eu acho que primeiro nós precisamos de uma união. Acho que falta uma união das lideranças da cidade. A gente tem que voltar a caminhar para o mesmo objetivo. Por mais que eu tenha partido, porque todos as lideranças políticas são filiadas a um partido. Às vezes tem relação com algum grupo político, mas eu acho que chegou o momento, e isso já passou da hora da gente começar a pensar a cidade a nível macro, pensar a cidade lá na frente. Tem os seus compromissos, mas é preciso você ter uma união de pessoas, uma união de lideranças para poder pensar a cidade. Quando você tem isso, o objetivo se torna a população, não se torna projeto político pessoal. Hoje a gente tem sofrido muito. A parte administrativa, ela é muito importante. Você pode ter o político, mas você também precisa ter o técnico administrativo. Sim. Hoje, infelizmente, Amantini, eu posso dizer, eu acho que hoje nós estamos aí num nível 6, sabe? Eu acho que falta muitos avanços. As cidades hoje, como Rio Preto, outras cidades têm avançado muito, porque eles têm pensado a longo prazo. Eles têm representatividade regional, estadual, federal, eles têm pensado a cidade a longo prazo, eles não ficam com aquelas rixazinhas, aquelas pequenas coisas que muitas vezes vai acabando nos desgastando, a gente fica correndo na esteira. Há planejamento. Há planejamento, a gente precisa pensar a cidade a longo prazo. Hoje, você fala assim, eu quero um projeto para poder interligar bairro, eu quero quantos anos que a cidade não coloca, vamos dizer assim, pontes, pontilhões, viadutos. Nós estamos com um aí que a gente não consegue nem fazer a licitação desse que está interditado. Então a gente precisa começar a pensar a cidade. As pessoas querem morar numa cidade onde tem a indústria, onde tem uma mobilidade boa, onde as coisas funcionem. A gente sabe, a cidade de Bauru, eu nasci aqui, eu tenho um amor pela minha cidade,
Não pretendo sair dessa cidade por nada. Meus filhos, as duas nasceram aqui. A minha filha estudou na escola pública. Então, eu tenho um carinho por essa cidade. Eu quero que essa cidade seja a melhor cidade para se viver. Mas a gente sabe que para isso é preciso ter união de esforços, planejamento. Hoje eu não consigo ver uma cidade planejada a longo prazo. Eu vejo hoje uma prefeitura que resolve e apaga incêndio. Sim. Mas a gente não consegue ver um planejamento do que nós vamos querer lá na frente. O senhor falou em liderança. Nós temos liderança ou é uma crise até nacional de falta de liderança? Uma crise. Hoje falta liderança. Você fala assim, qual que é uma liderança regional que nós temos hoje? Não tem. Eu não consigo ver uma liderança regional. Você vê hoje pequenas lideranças tentando se destacar, às vezes no município, mas daí você tem aquelas pessoas que olham e falam, não pode deixar crescer muito, temos que matar. Infelizmente. Meu Deus. É isso que tem. Você começa a ver uma pessoa se destacando, você tem um grupo de pessoas que fala, não, está crescendo muito, temos que matar. E não é assim. Se está crescendo, a gente tem que ajudar a cultivar para crescer, para poder nos representar lá na frente. A gente não tem que matar aquela pessoa que está crescendo, se destacando. Então, a gente precisa começar a olhar com outro olho, com outro olhar, para que a gente possa não ficar mais dependendo de migalhas. As pessoas hoje parecem que só vê defeitos nas outras. Sabe que ninguém tem virtudes, né? Só vê os defeitos. Hoje, eu falo, nós somos falhos, nós somos homens, seres humanos. Quando eu erro, eu vou lá e falo, eu errei, eu achava que... Eu sou um jovem de 34 anos. Comecei cedo, trabalhar sempre cedo, né, carteira de trabalho, criei minha empresinha com meu pai, comecei a trabalhar, viajava com meu pai, sempre fiz questão de ter minha independência, e aí me dediquei à vida pública, continuo tendo a minha empresa, onde meu pai toca, minha esposa tem a empresa dela, toca as coisas dela, então a gente sempre tentou, e estou na vida pública, porque a vida pública é passageira. Eu estou hoje, posso não estar amanhã, não posso ter apego a isso, mas enquanto eu estou, tenho que fazer o melhor. Sim. Agora, a gente não consegue ver lideranças para a gente poder, olha, aquela liderança é a liderança que tem que ir adiante. Não temos isso, nós temos uma falha hoje, e o que nós temos é apenas migalhas. Infelizmente, o que sobra para a cidade de Bauru, o que sobra para a região hoje são migalhas. Mas a gente pode, e eu tenho tentado isso, conversar, dialogar, incentivar. Por mais que eu seja um jovem, posso não ter muitas vezes tanta experiência, e posso muitas vezes errar também, por ter que tomar decisões de maneira imediata, rápida. Muitas vezes a falta de experiência nos coloca e nos deixa, como ser humano, muitas vezes indecisos. Mas uma coisa eu tenho muito, é vontade. Vontade de acordar cedo, vontade de melhorar. Quando eu estive presidente da Câmara, não tinha hora, não tinha dia, eu ia para a UPA. Para mim não tem isso, eu sou o presidente, estou aqui no ar-condicionado. Não, eu me desprendia disso e eu estava sempre a servir, eu gosto disso. Bom, o senhor tocou num ponto importante, né? Logo na segunda metade do seu primeiro mandato, da sua primeira legislatura, o senhor conseguiu aí um trabalho de articulação grande a ser eleito presidente da Câmara, né? Fala pra gente aí, qual as grandes diferenças, vantagens ou desvantagens de fazer parte da mesa diretora, principalmente no cargo de presidente, que é o mais importante, mais cobiçado, e voltar para o plenário, tá lá no dia a dia no chamado chão da fábrica. É uma experiência muito, muito boa. Eu falo que é desafiadora, mas é muito boa essa experiência. Por quê? Porque eu estava vereador, assumi a liderança do governo da prefeita no momento complicado do governo aquele. Isso me forçou a aprender, porque eu já tinha uma experiência da Câmara, mas me forçou a ter uma experiência mais de executivo, de prefeitura. Processo, você tem que se debruçar, ler, entender, para você conseguir passar para os seus amigos, companheiros vereadores ali, o que aquele projeto tinha na sua essência. E aí, eu havia acabado de sair da liderança do governo. Eu tinha um relacionamento que era líder do governo junto à prefeita, tenho até hoje, mas eu tinha um relacionamento muito estreito com o governo. E aí, de repente, eu saio candidato à presidência da Câmara e eu ganho a presidência da Câmara, com os votos tanto da situação quanto da oposição. Por quê, Amantini? Porque eu sempre procurei o diálogo. Quantas vezes eu chegava e falava, prefeita, mesmo como líder, prefeita, isso aqui a gente precisa recuar. Isso aqui a oposição está correta. Isso aqui, eu chegava na oposição e falava,
pessoal da oposição, aqui também eu acho que dá para dar um passinho para trás, para a gente poder chegar num consenso, porque o consenso é aquilo que a cidade precisa. A cidade precisa de união. Então eu consegui fazer essa interlocução e acalmei muitas coisas. Muitas crises eu consegui acalmar sentado na mesa, conversando, dialogando. Isso fez a gente avançar em muitas coisas. Então quando eu saio da liderança e venho para a presidência da Câmara, a oposição me reconhece e fala, olha, como líder ele sempre ajudou. Ele sempre foi justo, aquilo que era correto, certo, aquilo que não era bom, o Júnior sempre dialogou e falava, ó, governo, aqui não dá para avançar, isso aqui não está legal. Então eu consegui ter essa votação para a presidência da Câmara. A presidência me trouxe uma bagagem de um pouco mais até de executivo, porque você se torna ordenador de despesa. Sim. E aí você responde com o seu CPF, com os seus bens, com a sua casa. Por mais que seja financiada, você responde com seus bens. E aí, aquilo me trouxe um pouco mais de gestor. A Câmara Municipal, quase 130, 140 ali, aproximadamente, funcionários, um orçamento de 30 milhões por ano, onde você tem que gerenciar a ponto de você depois ter as suas contas aprovadas. Então, o relacionamento com servidores, funcionários, como se fosse uma grande empresa, né? Com um orçamento muito grande. Então, consegui gerenciar, foi 2 anos de presidência, eu consegui fazer, no final dos 2 anos, uma boa economia de hora extra, com os serviços acontecendo, com as audiências, as reuniões, as sessões e com boas licitações onde teve um preço abaixo do mercado. No final, economizei ali aproximadamente um pouco mais de 2 milhões, aonde no final esses 2 milhões eu destinei à prefeitura com o compromisso da prefeita cravado, que esse recurso, esses 2 milhões, a prefeita deixaria destinado, carimbado, para a construção de um hospital municipal. Certo. Então, esse recurso que nós economizamos, foi feito esse compromisso com a prefeita. Certo. E o senhor usou bastante a palavra diálogo, que é a sua marca, seu perfil. O senhor acha que muitas crises, muitos problemas que tiveram lá no relacionamento nessa tumultuada ex-legislatura, que era 9-8, hoje está um pouco mais ampliada, mas ainda há tempo para realmente haver um diálogo maior entre executivo e legislativo? Como é que o senhor vê o perfil da prefeita? É uma mulher de diálogo? É uma gestora de diálogo? Eu acho que o diálogo ele é importante. Tudo que é excesso, eu acho que é ruim. Os excessos, os extremismos, ele nos leva à crise, ele nos leva à situação que depois a gente vai acabar se arrependendo. E eu acho que hoje a prefeita ela tem uma conversa com os vereadores da base, a gente tem um diálogo, mas eu acho que isso precisaria ampliar. Eu acho que isso precisaria a gente dialogar mais a cidade, a prefeita estar mais presente na Câmara Municipal. Eu sei que muitas vezes o discurso onde o vereador, muitas vezes ele critica o governo, ele critica a prefeita, depois como que a prefeita vai na Câmara Municipal, mas é preciso, porque não é porque a pessoa me critica, que eu sou uma pessoa pública, eu sou contra a crítica no CPF. Sim. Você ofender a pessoa no CPF, você ofender a família da pessoa, eu acho que é difícil. Aí se torna algo pessoal. Mas quando você critica um governo, você critica uma decisão, você critica o Júnior de um voto... Debate de ideias. Né? Debate de ideias. Eu acho que isso é importante e falta isso. Falta isso da oposição, da gente conseguir sentar e dialogar para isso, e falta isso do executivo, da prefeita estar mais presente a dialogar. Eu já vi governos passados onde prefeitos estavam lá na Câmara Municipal, estavam conversando, dialogando, tentando convencer os vereadores de algumas decisões, e acho que isso é importante, precisa voltar a acontecer. Precisa voltar a acontecer. Eu sempre falei, se não tiver isso, fica tudo muito frio, fica tudo no papel. Eu mando a resposta, você devolve, você responde, você manda lá, você manda ofício, eu respondo. É um distanciamento de poderes, distanciamento de poderes. O poder hoje, ele não pode ser submisso ao outro, mas ele tem que ser aliado, ele tem que ter conversa, ele tem que ter diálogo, ele tem que ter harmonia, não ser um puxadinho, não ser submisso, não ser capacho, não ser assessor, não ser um cartório, não, mas tem que ter o diálogo. Vamos nos unir em torno dessa situação, vamos nos unir em torno desse objetivo. Eu acho que quando a gente faz isso, nada fica na frente, nada fica na frente. Tá, então, nós estamos ouvindo o Vanderlei Júnior Rodrigues,
Júnior Rodrigues, né, vereador reeleito aí com mais de 6 mil votos. Nós vamos fazer um breve intervalo aqui do programa Viva o Voto e voltamos já já. E nós voltamos aqui no Viva o Voto, recebendo nesta semana o vereador Júnior Rodrigues. Nós vamos continuar essa conversa interessante aqui, discutindo principalmente a cidade de Bauru. E nós voltamos agora para que ele faça prestando conta da atividade dele parlamentar, segundo mandato. Júnior, fala para a gente aí quais são as principais propostas, algumas que já se transformaram em leis, outras que o senhor vem trabalhando, enfim, que já está tendo, de repente, um reflexo importante junto à população. Nós aprovamos alguns projetos, sou autor de alguns projetos de lei que a gente tem trabalhado para que ele, não basta você aprovar o projeto, é importante que ele seja aprovado e que seja executado também. Nós aprovamos, alguns anos atrás, um projeto de lei regulamentando os ferros velhos da cidade. Por conta de uma onda de furto na cidade, né, as pessoas sabem, tem gente perdendo lixeira, perdendo ali o ferro do portão, enfim, uma onda de furtos onde as pessoas estão levando tudo, cobre, e tem lugar para descartar. Se tem essa onda acontecendo de furto é porque tem quem recebe esse produto e muitas vezes recebe até à noite. E os ferros velhos hoje eles têm um papel fundamental, tanto para ajudar a população quanto para receber esse produto. Ajudar por quê? Porque ele faz um papel social, recebe a pessoa que pega a latinha, que pega aquele ferro durante o dia para poder trocar, vender, a questão ambiental, mas também ajuda na sobrevivência de muitas famílias. Isso é muito importante e a gente tem todo o apoio. Mas também tem aquelas pessoas que são, né, os bandidinhos aí que ficam furtando as casas, furtando os comércios, lapidando a cidade e depois troca igual numa das operações achou um vale droga, onde o ferro velho ele pega esse produto e dá para o cara trocar depois um vale droga numa boca de fumo. Então esse é um tipo de coisa que a gente não pode aceitar. Com isso, na época eu fui procurado pela Polícia Civil e a gente propôs um projeto de lei regulamentando os chamados ferros velhos na cidade. Com isso, a Polícia Civil está conseguindo fazer operações, apreender muitos materiais e colocar alguns desses cidadãos na cadeia e lacrar alguns ferros velhos, graças a esse projeto de lei a qual eu sou autor para poder ajudar a estancar um pouco essa onda de furtos na cidade. Tem um projeto de lei também da nossa autoria, que é voltado às pessoas ostomizadas, aquela pessoa que fez alguma cirurgia e usa aquela bolsa, né, de ostomia do lado. Essa bolsa, ela precisa ser esvaziada. A pessoa muitas vezes fica dentro de casa, não sai para nenhum lugar porque não tem como esvaziar. Então, os grandes comércios da cidade, como shopping, principalmente acima de uma capacidade de pessoas, tem que ter um banheiro adaptado para essa pessoa fazer o descarte dessa bolsa, porque ela vive uma situação difícil, passou por uma cirurgia, um câncer, uma retirada às vezes de algum órgão, ela precisa então usar. E nesse período, ela não tem que ficar dentro da casa dela, ela tem que ter um lazer, ela tem que ter um local para ela poder sair. Para isso precisa ter então esse banheiro adaptado às pessoas ostomizadas, que é um projeto nosso também. Então são projetos que eu falo importante, não somente para se tornar um número de vereador tem tantos projetos. Eu tenho outros projetos também que nós aprovamos na causa animal, outros projetos importantes, mas esses projetos são projetos que eu vejo no dia a dia hoje sendo projetos que têm mudado a vida das pessoas, Amantini. Esse último que o senhor falou aí, o senhor tem acompanhado, o senhor, sua assessoria, enfim, se realmente na prática os shoppings já estão cumprindo a lei, enfim, o senhor tem um feedback já do resultado positivo? Tem, os dois shoppings já deram informação que eles estão adaptando os banheiros e eles estão dentro de um prazo, eles solicitaram um prazo para poder fazer as adequações dos banheiros. E nos próximos 60 dias eu tenho uma fiscalização nesses banheiros para a gente ver se já está em ordem para a população conseguir utilizar. Sim, até porque o senhor sabe, a gente acompanha sempre a sessão, vários colegas do senhor falam, a gente faz várias leis aqui, mas o grande problema de Bauru é a fiscalização dessas leis, né? Quer dizer, a gente vê alguns vereadores se manifestando com os colegas, a proposta é boa, não é contra o mérito que eu estou votando, sou a favor do mérito, mas vai se transformar em lei, mas depois não vai virar uma política pública efetiva. Né? Quer dizer, o senhor não quer que aconteça isso? Uma delas, eu tenho um projeto que o asfalto tem que ser nivelado. A gente vê um monte hoje de aquelas bocas de inspeção, aquelas bocas de ferro, quase um palmo abaixo do asfalto. Motoqueiro
passa lá, Sim. capota, machuca, o carro, quando você passa lá, quase estoura o pneu do carro, o ônibus quando passa, chacoalha para lá, as pessoas quase caem dentro do ônibus. Então, tem um projeto onde as pessoas precisam ter uma rua nivelada, aonde as pessoas precisam andar e aquelas bocas têm que estar niveladas, o recapeamento que é feito pela cidade tem que estar bom, as canaletas. Então é um projeto muito bom, mas precisa ser executado. Então, essa responsabilidade, o senhor não acha que deveria estar nesse contrato até de quem faz o recap já também fazer esse tipo de serviço? É isso que eu estou cobrando. Como é uma lei que obriga a prefeitura a deixar nivelado, então ela não tem que a prefeitura assumir para fazer isso. Ah, não, faz o recap e depois eu vou lá e arrumo. Não, sim. Ela já tem que embutir no contrato da licitação, onde a pessoa entrega um recap feito, bonitinho, uma rua boa, mas também nivelado depois aquelas caixas, né, de passagem, sim. Aquelas bocas de ferro que fica no meio da rua, uma canaleta, já tem que fazer tudo completo, senão a gente fica ali depois correndo na esteira e não sai do lugar. Até eu quero fazer justiça aqui, eu moro na Vila Cardia e lá as ruas foram recapeadas nas proximidades lá da igreja Rasgando o Céu, e hoje eu já percebi que realmente já fizeram essas obras, deixando nivelado totalmente. Não consegui detectar se foi a equipe da prefeitura ou se foi da própria empresa que fez o recap, mas enfim, lá está tudo plano, tudo certinho e bonito lá. Mas o senhor também agora pegou uma nova missão, saiu lá da presidência da Câmara, pegou também a presidência de outra comissão muito importante, que é da saúde. A gente fala de vidas, e o senhor, sim, tem sido aí uma voz ativa lá, cobrando bastante em relação à saúde, né? Principalmente com essa função aí como presidente da Comissão Permanente de Saúde, Higiene, também da Previdência Social. O senhor tem usado muito a tribuna e falado dessa relação Estado-município, né, dessa confusão muitas vezes de quem que é a responsabilidade de ampliar o número de vagas, de leitos. Muitos telefonemas tocam não só para o senhor, mas para todos os vereadores, enfim. O senhor tem sido um combativo lá nessa relação Estado e município. Tem que ampliar, melhorar esse diálogo realmente para resolver problemas na área de saúde? Precisa. Hoje a saúde é uma área que eu atuo bastante, eu gosto. Por isso que eu fiquei com a presidência da Comissão de Saúde, saí da presidência da Câmara, mas quis entrar na Comissão de Saúde e assumir a presidência para a gente correr, lutar, buscar, fiscalizar, correr atrás e tentar melhorar a saúde do município. A população, hoje a saúde nossa é dividida em três, tripartite, onde você tem o município, você tem o estado e você tem a União, o governo federal, que tem que arcar também com essa responsabilidade. O município, hoje a função do vereador, ele fica um pouco limitado às UPAs, às UBSs, aquilo que é mais local. Atenção primária. Atenção primária que é mais local. Quando você entra um pouco no nível de Estado, que aí tem a responsabilidade do Estado junto com o município, onde a gente tem cobrado também, a gente sabe que tem tido muita dificuldade. O município não pode fugir da sua responsabilidade, que é o posto de saúde, o médico, a UPA. Essas demoras dentro das UPAs a gente tem cobrado, a gente tem ido nas UPAs de manhã, de noite, madrugada, e a gente tem cobrado bastante. Agilidade nas filas, agilidade no atendimento, colocar mais médico, colocar equipes na rua, como os agentes de endemias, para poder fazer um trabalho contra a dengue, para não chegar depois uma superlotação na UPA. Então a gente tem que fazer a lição de casa. E é isso que eu venho cobrando, dialogando com o Dr. Márcio, que é o secretário de saúde, e tenho falado muito com a prefeita. Nós precisamos melhorar a saúde municipal. Fazendo e melhorando a saúde municipal, nós temos sim que cobrar o Estado, é o que eu venho fazendo também. A falta de leito, porque a pessoa muitas vezes está lá dentro da UPA, e a UPA ela vai receber o paciente, mas depois ela precisa colocar o paciente num leito de UTI. O paciente precisa fazer uma cirurgia, precisa fazer um exame de média e alta complexidade, o paciente precisa dar continuidade no seu tratamento. E é isso que eu venho cobrando. Uma inércia da DRS, Diretoria Regional de Saúde de Bauru, que cuida de Bauru e de mais de 68 municípios, melhor dizendo. Sim. Mais de 67 municípios. E eu tenho falado, essa inércia tem feito muitas pessoas depois retornarem à UPA com gravidade, porque não opera, não faz exame, não trata a pessoa dentro do estadual, depois essa pessoa vai retornar à UPA. E aí muitas vezes a gente vai ter que destinar depois um leito de UTI, quando essa pessoa infelizmente não venha morrer. Então eu tenho cobrado bastante a falta de investimento do Estado junto à DRS. E não só o investimento, mas também a execução desse serviço.
A execução dentro da FAMESP, dentro das OS que gere o nosso sistema de saúde estadual aqui em Bauru. Porque nós somos a cidade que mais tem hospital. Nós temos Manoel de Abreu, nós temos o Hospital Estadual, nós temos o Lauro de Souza Lima, nós temos o HC e nós temos o Base. Nós temos 5 hospitais do estado aqui. E o AME. Tirando o AME e tirando a maternidade. Então, olha o tanto de hospitais e centro do estado na área de saúde que nós temos aqui. Então nós não podemos estar passando por isso, Amantini. E bancados, as pessoas sofrendo. É para nos lembrar, são custeados com dinheiro do Tesouro Estadual. Todos eles. Todos eles. Né? Bauru, até perante outras regiões, é uma cidade privilegiada, porque nenhuma outra região tem tantos hospitais estaduais sob a gestão de OS, mas com recurso do governo do estado de São Paulo, recurso pago por todos os paulistas, como Bauru. Então não dá para aceitar. Então eu tenho brigado, eu tenho lutado, eu tenho denunciado, eu vou para o Ministério Público, eu tenho na Comissão de Saúde lá na Lesp, em São Paulo. Eu não tenho medido esforço para a gente tentar melhorar. Essa engrenagem precisa acontecer, precisa fechar. O município precisa estar engrenado com o Estado para a gente conseguir fazer a população ter um atendimento digno. Onde já se viu, eu fiz um levantamento de 2024 para 2025, nós tivemos um represamento de mais de 25% de consultas e exames. Nós estamos com mais de 74 mil procedimentos, pessoas aguardando para fazer uma cirurgia, uma consulta, um exame dentro do estadual. Como que nós vamos zerar essas filas? Essa é uma preocupação. E aí eu olho para uma cidade como Rio Preto e eu vejo que Rio Preto teve um aumento de 35% nos seus atendimentos, enquanto nós estamos com 25% de represamento do Estado. Então, o que a DRS tem feito? Como que ela tem cobrado a FAMESP, o estadual, os outros hospitais para conseguir fazer um mutirão e ajudar essas pessoas que estão aguardando há anos por uma consulta, por um exame? O que aconteceu agora é o município assumindo a responsabilidade do Estado e fazendo a contratação de 14 mil exames. Com emendas impositivas ainda, né? Com emendas no orçamento, com emendas impositivas. Então, assim, é uma responsabilidade que é do Estado, que não está acontecendo, porque o que tem chegado lá é a informação que eu tenho. Eu vou para São Paulo, eu tenho tentado uma reunião com o doutor Eleusis, com assinatura de mais de 15 vereadores, denunciando o que está acontecendo em Bauru. O que tem chegado muitas vezes em São Paulo é que está tudo tranquilo aqui em Bauru. Não tem nada tranquilo aqui em Bauru. A gente sabe, você que está há anos esperando. Eu fiz uma conta, tem mais de 6.200 pessoas aguardando endoscopia. Se você pegar e fazer essa conta, 6.200 pessoas aguardando endoscopia, liberando uma endoscopia por mês, nós vamos demorar mais de 520 anos para poder zerar essa fila. Gente, pelo amor de Deus, eu não posso aceitar uma coisa dessa. Às vezes as pessoas falam assim, o vereador ou fulano não está preocupado porque ele tem plano médico. Não tem plano médico. A Câmara Municipal, eu não tenho, igual quando eu, vereador Júnior, precisa de um atendimento, eu preciso de um médico, eu vou na UPA. Sim. As meninas do Bela Vista, elas sabem, porque é a minha região. Quando eu preciso, eu vou na UPA. Então eu sei. Quando aperto o calo, eu sei que eu tenho que ir lá na UPA. Eu não tenho plano de saúde. Então eu sei o que o cidadão vive. Quando precisa de um exame, quando precisa de alguma coisa, eu sei como que está difícil. Eu sei porque eu vivo isso. Agora, tem pessoas que têm problema de saúde que é para ontem. A saúde não espera. Aí eu venho com uma conta dessa de 500 anos para... Não tem como. Agora, então, é luta. Obviamente o senhor fez aí pontuações extremamente importantes, legítimas, né? A gente está acompanhando de perto e essa é a dura realidade mesmo para quem depende do serviço público de saúde. Agora, o senhor não acha que também, em nível municipal, a atenção primária devia ter programas mais ativos e efetivos em relação a fazer programas de prevenção, a orientar mais os pacientes, porque tem muita gente também que superlota as UPAs, mas às vezes podia resolver, desde que o atendimento fosse efetivo, nas próprias unidades básicas de saúde, ter aquele primeiro atendimento de qualidade, e também o saúde da família fazer uma busca ativa melhor, principalmente junto aos idosos, às crianças, enfim, fazer realmente uma saúde preventiva melhor para não haver essa questão de estrangulamento de vagas, essas UPAs superlotadas. E uma segunda pergunta, a UPA não tem leito UTI só para estabilizar o paciente? Vamos lá. Eu acho que é fundamental a saúde primária. É ela que ajuda a não estourar depois lá na frente. Sim.
É uma conta que quem não investe em saúde primária é uma conta burra, porque depois o paciente vai sofrer lá na frente. Você tem que pagar a conta 2, 3 vezes. Isso quando não vem um óbito que daí não tem conta que paga, o dinheiro não paga a morte. Então a saúde primária é fundamental, a gente investir nas unidades básicas de saúde e na saúde da família, que hoje nós estamos abaixo do número ideal, saúde da família, dos agentes que vai fazer ali o trabalho nas casas, das equipes, e também os agentes de endemias que faz o trabalho igual dentro das casas com o combate da dengue. Eu acho que você investir nesse programa é você pensar lá na frente. Sim. O resultado vem assim? Não. Claro. Você vai investir aqui para anos lá na frente você colher. Mas se não fizer, nunca vai acontecer. Então, esse secretário que está hoje tem dialogado com a Câmara Municipal, diferente a Mantini da outra secretária. Sim. Da outra secretária, eu não sei para que fim ela veio. Ele é muito experiente, inclusive. Mas essa que está aqui hoje, esse que está aqui hoje, Dr. Márcio, ele dialoga com a Câmara Municipal, ele mostra, isso não dá por esse motivo, é muito técnico. E além de ser técnico, atende, conversa, também sabe ter uma pegada política. Isso é bom, porque sabe o que a população passa. Quando é muito técnico, só fica no papel. Sim. Ele não, ele tá disposto a dialogar e ele já falou, eu vou investir na saúde primária, já estou liberando, já estou contratando, já estamos vendo orçamento, já estamos vendo para poder investir na saúde primária do município, porque daí eu tenho condição de cobrar ainda mais o Estado da responsabilidade que o Estado tem deixado. Primeiro fazer o dever de casa. Fazer o dever de casa. Então isso que você falou é fundamental. Tem que fazer, temos que colocar a casa em ordem, temos que colocar as equipes para poder atender nos postos de saúde, horário estendido, fazer o trabalho. E aí a gente vai ver sim o resultado dentro das UPAs. A diminuição dos atendimentos, vai diminuir os atendimentos, vai diminuir as pessoas com gravidade dentro da UPA. E a UPA, ela tem a sala de emergência. A sala de emergência é uma sala para estabilizar. A pessoa chegou lá, unidade pronto atendimento. Ela chegou lá com alguma crise, ela chegou lá sangrando, infartando, faz o primeiro atendimento, faz a intuba, mas dali em diante ela precisa ir para um leito de UTI. Por quê? Porque o leito de UTI ele vai ter equipamentos que na UPA não tem. Já vai pedir a vaga no CROSS, né? A famosa CROSS. É o demônio isso daí. Misericórdia, gente. Isso aí é um demônio, não é possível esse CROSS. Eu falo. Porque daí, dentro da UPA, essa pessoa fica muito tempo dentro da UPA lá, na emergência, o rim começa a parar, precisa fazer a diálise, precisa fazer... Tem outros procedimentos que a UPA não tem, então precisa de um leito de UTI. Por isso que a gente tem brigado. Nós precisamos de uma retaguarda do Estado. Estabilizou, ajudou a pessoa ali, está estabilizada, fez ali a intubação, fez a medicação, precisa de um leito. Aí você encaminha para o Estado, que é lá no Hospital Estadual, no HC, ou no base, que é mais cirurgias de trauma, o base, né? Tem ficado mais nessa parte. Então, é aí que você tem essa parceria. Mas hoje, o paciente, alguns, ele não pode morrer dentro da UPA aguardando vaga. Misericórdia, gente. Isso não dá para você aceitar. É preciso ter esse investimento, mas é preciso fazer a lição de casa. Então, a UPA hoje, quero aqui agradecer os técnicos, os enfermeiros, os auxiliares, toda a equipe de saúde que tem atendido, que faz muito pela população. A população às vezes chega lá, o atendimento está demorado, chega lá nervoso, mas a gente sabe que muitos estão vestindo a camisa e para poder atender e ajudar a população. Muito se fala do hospital municipal. O senhor acha que vai ajudar no processo? Eu até conversei recentemente com pessoas de experiência também, que faz gestão, inclusive, aí, na própria faculdade de medicina. Eles acham que o município assumir, né, criar um hospital municipal é um grande abacaxi, deveria deixar essa competência de média e alta complexidade realmente para o Estado, que é o chamado primo rico, principalmente com o custeio a médio e longo prazo. Como é que o senhor enxerga essa situação com o presidente até da Comissão de Saúde? Enfim, está chegando num acordo realmente? Bauru vai ter também um hospital municipal, tem essa negociação aí com a própria Uninove, nessa discussão de valores aí da contrapartida. Enfim, o senhor defende ou não que Bauru tenha um hospital municipal? Veja, eu tenho dois lados. Tem algumas pessoas médicos, algumas pessoas na área de saúde que falam que Bauru criando um hospital municipal é uma conta que depois nunca mais você deixa de pagar e se torna uma conta cara, né? Se torna um valor caro. Mas a gente sabe que vida não tem preço.
A gente precisa pensar em atendimento da população. É um serviço que é do Estado, mas que Bauru passa a fazer. Uma vez implantada, você não tira mais. Tá? Então é uma conta que precisa fazer, é algo que precisa saber. A cidade tem condição de arcar com isso? Porque não adianta ter um hospital e você não ter depois os insumos, não ter condição de... É o custeio, né? O custeio, não ter condição de fazer. Chegar lá, a pessoa morreu porque não tinha ali um ar comprimido, a pessoa morreu porque não tinha gás, a pessoa ali não tinha bolsa de sangue, não tinha um leito, não tinha oxigênio. Poxa, tem que ter um hospital, mas tem que ter o seu custeio garantido, tá? De outro lado, fala-se em hospital dia, que é para você tirar essas pessoas de dentro da UPA, dar ali um atendimento até que ela chegue ao hospital estadual para ser internado no leito de UTI. Onde você tem hoje 2 faculdades de medicina na cidade de Bauru. Sim. Você tem a Uninove e você tem a faculdade da USP também. Então são 2 faculdades de medicina. Eles têm interesse em estar dentro desse hospital? Com certeza tem, onde vai ser feito procedimento. Eu acho que eles poderiam estar fazendo custeio desse hospital, ajudando a gerenciar, e aí a gente seria desafogado a UPA para poder levar para lá esses pacientes, até que o hospital estadual puxa esse paciente para fazer cirurgia, para poder internar dentro do leito de UTI. O que não pode é confundir, achar que o hospital municipal vai ser igual um hospital estadual, ou que nem um base. Não pode. Sim. Não pode, que a gente não vai conseguir fazer isso. Sim. Né? Mesma coisa que um vigia, ou um porteiro querer fazer o serviço de um guarda do BAEP. Não dá. Sim. Não tem treinamento, não tem todo o equipamento, não tem a estrutura. Cada um no seu quadrado. Porque senão a gente vai perdendo e vai entrando na outra esfera e depois acaba não fazendo o serviço correto e sobra depois para quem quis fazer aquele serviço e ser o bonito da história. Não, nós precisamos garantir atendimento para a população. É importante não morrer as pessoas? É importante. É importante as pessoas terem atendimento? Muito. Mas qual vai ser o papel desse hospital? Temos que sentar e definir. Definir a vocação. Definir a vocação dele. Com isso, nós vamos buscar recurso, nós vamos buscar ajuda para dar atendimento à população do município de Bauru. Mas eu acho que média e alta complexidade não dá. Sim. Não é responsável. Senão, já temos 7 em Bauru, para ter mais um 8º e não fazer o serviço bem feito, não adianta. Então, eu sou a favor de atendimento à população. Se o hospital municipal vai ajudar e nós vamos ter condição de manter ele, tudo bem. Agora temos que saber as responsabilidades. Aliás, o Hospital Estadual, aproveitar mais, já que esse programa também é pedagógico, é de orientar e de informar, a vocação do Hospital Estadual Bauru, que é para 68 municípios, toda a DRS6, é um hospital para cirurgias eletivas. O que é isso? Que não são urgentes, aquela que pode esperar, seja de varizes, catarata, enfim, tantas especialidades, mas não é um hospital para urgência e emergência, que muitas vezes ainda as autoridades, até nós mesmos da imprensa, confundimos as características e a vocação do hospital estadual. É um hospital para atendimentos eletivos, ou seja, que pode esperar. Mas é justo esperar meses, anos? É claro que não. Então, a discussão tem que ser realmente para minimizar esses prazos, para que os pacientes sejam atendidos de forma mais rápida. Mas não é um hospital com vocação para fazer uma cirurgia para um acidentado, para um infartado, às pressas. Não é a vocação do hospital estadual. Hoje só faz isso, né? Exatamente. Infelizmente. Júnior, agora um assunto que eu tenho certeza que você está comemorando bastante, porque você foi um dos porta-vozes aí dessa luta, que não é de hoje. Hospital Estadual, falando nele, tá aí, inaugurando aí recentemente o Centro de Radioterapia. Fala pra gente aí dessa grande obra para Bauru e região. É uma obra muito importante. Eu, Amantino, quando eu assumi o primeiro mandato de vereador, 2021, eu fiz um levantamento pela cidade dos chamados esqueletos urbanos, aquelas obras abandonadas da cidade, tanto em nível municipal, estadual e federal. Fiz um levantamento, escolas abandonadas, que começou e parou a obra, canteiro de obra para lá, barracão para cá. E nessa relação, eu fiscalizei e vi uma obra dentro do hospital estadual, uma obra dentro do espaço do estado, mas uma obra do governo federal. Sim. A chamada obra da radioterapia, que começou lá na época da Dilma, quando a Dilma foi cassada, teve todo aquele problema, a obra parou, a empresa abandonou, virou, enfim, um caos.
canteiro de obra todo parado, e o aparelho, que seria um aparelho nuclear que faz a radioterapia, poderia vir para Bauru, mas foi mandado para outra cidade, porque a obra não estava pronta. E eu comecei a ver muitas pessoas saindo de Bauru e fazendo tratamento em Jaú, em outras cidades. Alguns tratamentos demorando para começar. E o tratamento de radioterapia, nós estamos falando do tratamento de pessoas com câncer. Sim. Quando a pessoa descobre um câncer, praticamente a vida dela ali, ela acha que a vida dela acabou, porque é uma dor, a família sofre, é um tratamento complicado, é um tratamento que infelizmente levou muitas pessoas embora, é um tratamento triste, é um tratamento dolorido, choca. Aí a pessoa vai fazer o tratamento. Quando ela vai fazer o tratamento, olha, esse tratamento não tem Bauru, porque nós estamos com o prédio aqui em obra, mas até agora... onde que vai? Em Jaú. Mas eu tenho que rodar, voltar, a pessoa já está numa situação, ou às vezes o tratamento vai demorar um pouco mais. O governo do estado fez um contrato com um instituto aqui de Bauru para fazer essa radioterapia, mas contratou um número. Quando passava daquele número, as pessoas tinham que ir para Jaú, com van, com carro particular. Então, estava uma situação precária. Não era um tratamento dentro de um local adequado de saúde, por mais que o instituto que estava fazendo aqui é maravilhoso, mas atendia apenas uma quantidade de pessoas, não o que realmente a cidade demandava. Mas, graças a Deus, pelo menos isso estava atendendo. Diante disso, fiz denúncia. Ministério Público, Comissão de Saúde da Lesp, fui para Brasília, ligava no Ministério, a gente fez de tudo para retomar a obra. A obra foi retomada. Começou um trabalho, retomou a obra, eu estive no canteiro de obra, sempre fiscalizando, acompanhando, e a obra ficou pronta esse ano. Muito bonita, uma obra bonita, imponente, o aparelho veio, e aí eu comecei, cadê o tratamento? Cadê os tratamentos? Cadê as pessoas vindo tratar? Cadê as pessoas de Bauru tratando? Vamos começar o tratamento. E aí chegou a informação que tinha um entrave na questão do ar-condicionado, tinha um problema na entrega da obra, a empresa entrega a obra, e nada. E aí eu fui atrás de uma pessoa que eu sei que tem um amor, um carinho muito pela questão da saúde, não só de Bauru, mas também da região, que é o ex-deputado Pedro Tobias. Falei, Pedro, estamos com uma obra aqui que eu sei que o senhor tem um carinho, o senhor sempre lutou muito pelo hospital estadual. Médico da área, inclusive, mastologista. Né? Eu falei, e não conseguimos atender as pessoas, o prédio pronto e nada, nos ajuda. E o Pedro falou, Júnior, eu vou a Brasília e vou conversar com o Geraldo Alckmin para que a gente possa inaugurar essa obra, a gente possa destravar isso daí. Eu falei, Pedro, ajuda porque a população está sofrendo. E aí Pedro, menino, ligou na última semana e falou, olha, vai sair, vai inaugurar a obra da radioterapia aí no município e você tem que estar com a gente lá nessa inauguração. Então foi uma notícia muito boa. Sim. Quero agradecer ao Dr. Pedro Tobias, porque sempre que eu tenho dúvida na área da saúde, ele tem dado um suporte, a gente tem dialogado pelo bem da cidade. Foi uma pessoa que lutou muito na área da saúde, trouxe grandes coisas para a cidade de Bauru. Muitas conquistas que nós temos hoje foi através do ex-deputado que na época lutou muito. E aí eu recorri a ele, independente. Eu falo que a gente não tem que ficar olhando partido, posição partidária, não. Nós temos que olhar a população. O partido é Bauru. O partido é Bauru, o partido são as pessoas. Nós estamos lá para servir as pessoas. Então, nós temos que muitas vezes ir buscar ajuda, ir buscar acolhimento para poder trazer o resultado. Júnior, nós estamos chegando ao final do programa, mas tem duas perguntas aí que eu gostaria que você respondesse, que são muito importantes. A primeira delas, nós falamos aí do Pedro Tobias, que realmente nos últimos 20, 25 anos aí trouxe muitas conquistas de grande alcance social para a nossa região, na saúde, na educação, grandes obras, Nações Norte, enfim, o curso de medicina e a faculdade de medicina da USP e outras coisas mais. Está faltando realmente representantes em Brasília e também na Assembleia aqui em São Paulo para defender as causas, os pleitos, as demandas de Bauru e da nossa região. Isso qual o projeto político do senhor no ano que vem? Está faltando, a gente vê que hoje nós não temos. Hoje eu falo que Bauru, você que nos acompanha, nos assiste, nos últimos anos, nós estamos pegando as migalhas que caem da mesa, infelizmente. Aquilo que sobra, empurra para Bauru. Por quê? Porque nós não temos ninguém hoje que luta, que briga, que cobra. Porque igual a população quando está com um problema, ela vem no vereador, o vereador vai lá na prefeita, briga, vai lá na tribuna, cobra.
para as coisas saírem. É uma corrente, né? É uma corrente. Hoje nós não temos isso. Hoje nós temos o problema, o vereador aqui é muito pequeno, porque ele não tem aquela relação com o governador, então se torna essa limitação. O que sobra? Sobrou isso aqui, manda para Bauru. Sobrou isso aqui, manda para a região. Sobrou isso aqui, manda lá para Cabralha, Duartina, Lençóis, Agudo. Sobrou, então hoje a Bauru e região está ficando com o que sobra. O que sobra, manda. O que sobra, manda. A gente não tem hoje esse representante. E aí, chegando nesse período eleitoral, as pessoas vêm em Bauru, elas usam a nossa cidade, elas usam a região, pegam um pouquinho de voto aqui, pegam um pouquinho de voto ali, vai embora. Aí chega agora nesse momento, na hora da gente brigar, nós queremos leito, nós queremos investimento. Cada um vai mandar para onde? Vai mandar para a região sua, onde mora, onde tem seus familiares, onde tem a sua relação política. Então é onde nós estamos órfãos. Infelizmente, o último deputado com expressividade foi o Dr. Pedro Tobias. Depois disso, a gente não conseguiu mais nada para a cidade. Hoje a gente é as migalhas. E se Bauru e a região não se colocar à disposição, não se colocar à frente, não agarrar, não falar, agora é o momento da gente eleger alguém, da gente buscar liderança nossa. Se ficar importando, nós vamos continuar sofrendo. Sim. Então eu tenho falado muito, pessoal, vamos dialogar, vamos conversar, vamos unir força para que a gente possa ter representante estadual e federal, porque depois não adianta a gente ficar chorando. As outras cidades, Rio Preto tem, todas as regiões têm. Sim. Bauru não tem, nós temos condição de eleger até 2 deputados, estadual, federal, temos voto para isso, mas às vezes as pessoas querem levar o voto para fora. E depois essa mesma pessoa que vota em candidato de fora é a pessoa que vai depois reclamar que ela não tem um aparelho do Estado digno aqui no município, não tem investimento, não tem coisas boas do Estado dentro do município. Então, eu tenho dialogado, vamos ajudar a levantar lideranças municipais e regionais. Vamos fazer um projeto político, não pessoal, mas de região, de cidade. Fazendo isso, nós vamos voltar a colocar a cidade de novo lá na frente. Olha que situação. Olha que situação. Existe uma cidade ali na região, que é a cidade de Araraquara, que foi indicada para sediar a maior empresa de trens do mundo. Sim. Que vai fazer os trens que vai ligar Campinas a São Paulo. Mas espera aí, trem. E Bauru? Bauru, o tanto que Bauru contribuiu com a ferrovia do Brasil, olha o tanto de sucata que nós temos na cidade, olha o tanto de barracões que nós temos tudo abandonado. Mas sabe por quê? O governador está indicando uma cidade? Representante. Sim. Nós não temos representante, então aquilo que sobra fica para Bauru, e aquilo que é bom tem ido aonde tem representante estadual e federal lutando. Então, eu tenho dialogado com lideranças da cidade para que a gente possa ter um grupo, para que a gente possa somar forças, as forças vivas da cidade, para a gente pensar no nome. O nome para federal, o nome para estadual, nomes que possam brigar, lutar e trazer algo para a cidade de Bauru. Não dá mais. Se passar essa oportunidade, aí, infelizmente, nós vamos ter muitas dificuldades nos próximos anos. Tá, então, nós ouvimos aí Júnior Rodrigues, presidente da Comissão de Saúde aqui na Câmara Municipal de Bauru, vereador reeleito. Concluímos aqui mais uma edição do nosso Viva o Voto. Votaremos na próxima semana com mais um convidado especial. Ao Júnior, nosso muito obrigado pelos esclarecimentos, prestando conta do mandato dele e reforçando este coro que a TV também apoia, obviamente, que Bauru e região elejam dignos representantes para que a gente volte a ter voz ativa na Assembleia Legislativa e também no Congresso Nacional. Júnior, nosso muito obrigado. Eu que agradeço, Diário do Brasil, o Viva Voto, esse programa importante. Vocês que têm feito a cobertura das sessões, reuniões públicas, eu acho que é a única TV que cobre, tenho certeza que é a única TV que cobre 100% daquilo que acontece dentro da Câmara Municipal. Dá voz ao vereador, independente de lado, tem ali dado voz, a gente tem liberdade, tem feito a cobertura muito importante
para a Câmara Municipal, mostrar que o dia a dia do vereador não é só a sessão, mas os problemas estão ali sendo todos os dias feito reuniões, debatidos, para que a gente possa melhorar a vida da população. Então, parabéns, Amantini, você, toda a equipe, a diretoria do Diário do Brasil, né, a chamada TV Prevê, para aqueles mais das antigas, que vê hoje vocês como uma voz nossa, a voz da sociedade, para poder transmitir aquilo que a população muitas vezes não tem condição de estar lá dentro da Câmara Municipal acompanhando a política local. Então, fica aqui meu agradecimento a toda a diretoria, para que vocês continuem fazendo esse papel dessa TV que é vamos dizer assim, é um patrimônio do município. Muito obrigado a você, Júnior, e mais uma vez, muito obrigado a você, telespectador, que ficou com a gente. Forte abraço a todos, com muita saúde e paz.